Fala para alguém antes de sentar, irmão, se você puder e quiser, eu insisto que você queira, não é poder, eu acho que todo mundo pode aqui. Se tem algum surdo mudo aqui, eu quero orar por você para Jesus fazer um milagre na sua vida. Mas se você não for surdo mudo, você consegue, né, fazer isso agora, declarar sobre alguém, fala assim: meu irmão, vai em nome de Jesus, faça a diferença em nome de Jesus, seja usado em nome de Jesus, seja uma bênção, declare pelas ruas o nome de Jesus. Fala aí, irmão, vamos largar a mão de ser essa igreja consumista, essa igreja consumidora, essa igreja clientelista, essa igreja que vem aí, será que Deus vai me dar alguma coisa? Deus está derramando sobre nós o poder e a autoridade do seu nome, aleluia. E ele diz para mim e para você, pode sentar, ele diz para mim e para você, vão pelas ruas aí. Você está indo, meu irmão? Você está saindo daqui? Porque o objetivo não é juntar, não é ler as escrituras. Ô pastor, mas igreja não é juntar? Não, a palavra igreja, eclésia, né, no original, no grego, ela significa de dentro para fora. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Eclésia significa de dentro para fora. É lá fora, irmão. Não é aqui dentro, não. Aqui é uma delícia. Eu sempre falo isso para vocês. Isso aqui é uma bênção. Que tempo especial Deus nos proporciona, né? A cada celebração, né? A gente não pode perder isso aqui por nada, irmão. Perde não, porque isso aqui é um momento de Deus, há um derramar, há uma liberação de Deus. Como diz Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a gente se junta, tem algo acontece, há um liberar de Deus, amém? Há um liberar, Deus está liberando algo aqui, você vai receber. Só que qual que é o propósito, irmão? É para você guardar para você? Você ficar inchado, né? Sair daqui parecendo o Stay Puft. Quem lembra do Stay Puft, né? Aquele bonequinho, parece o boneco da Michelin, né? Aquele, né? E todo bum, e não faz nada. Não, irmão, nós recebemos esse poder para ir em nome de Jesus, para ir. Saiam pelas ruas, pelos valados, foi o que o Senhor falou, vá, force-os até mesmo a entrar. Você já leu lá o texto da parábola, né, das bodas, você já leu? Quando o Senhor fala assim, ainda tem, alguém diz, tem espaço na casa ainda, a gente convidou todo mundo, veio alguns ficaram dando desculpa, não vieram, né? E aí a casa tinha espaço, está cheio de espaço aqui essa manhã, nossa, será que o povo já está no negócio de final de ano, já começou essa palhaçada já, irmão? Né? Oh, misericórdia. Mas aí trouxeram a notícia para ele, falou assim, tem espaço lá na casa lá. E aí o Senhor falou, então é o seguinte, vocês vão sair pelas ruas, saiam pelas ruas, saiam pelos becos, saiam e force-os a entrar. Eu quero a minha casa cheia. Ele disse, ainda bem que não é o Claudinei, porque senão você sai daqui achando que eu estou querendo casa cheia. Deixa eu te contar uma coisa, irmão, para já tratar o teu coraçãozinho, né? Irmão, para viver bem, tranquilo, sem trabalho, sem dor de cabeça, é melhor, irmão, igreja pequena. Igreja pequena é uma delícia, né? Você vai receber o seu salário, você vai, tá? E tem aquele grupinho ali, de vez em quando você separa a briga de um irmão, a fofoquinha, então, e você vive assim. Agora, quanto mais gente, mais trabalho, mais problema, é sempre mais. Aí tem gente, né, porque não conhece muitas vezes, né, a gente não tem aí de repente uma caminhada junto, você não conhece o meu coração, você não sabe, aí você fica achando, o pastor quer a igreja cheia, por quê? Porque ele quer se aparecer. Deus o livre, né? Era muito mais fácil, é muito mais fácil igreja vazia, é muito mais fácil igreja pequena, irmão, sabe, aquela igrejinha com 200 pessoas, 120 pessoas, não, maravilha, meu Deus do céu, você vive bem, né? Está tudo sob controle, mas nós não podemos viver assim, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para a grandeza, meu irmão. Eu falei domingo passado aqui, você e eu fomos chamados para a grandeza. Esse é o grande desafio, nós temos medo da grandeza. Você, eu, nós temos medo de nos desenvolvermos, de crescermos. Nós temos, né? Porque aí a gente vai precisar romper limites. Hoje eu vou falar com você, eu comecei essa nova série de mensagens, não é? Falando sobre autodesenvolvimento e autorresponsabilidade, comigo autodesenvolvimento, autorresponsabilidade, melhor dizendo, diga primeiro autorresponsabilidade e autodesenvolvimento, não é? Domingo passado eu comecei falando sobre o processo, falei sobre a autorresponsabilidade. Isso aí está na tua conta, meu irmão, não adianta jogar na conta da esposa, lembra do Adão lá? Quem lembra? A culpa é dela, não adianta, irmão, isso aí é covardia. As transferências de culpa terminam aqui. Nunca entrou uma pessoa naquele gabinete, um casal para se divorciar,
que a pessoa tenha a hombridade que eu digo não é no sentido de homem, mas no sentido de a humildade, reconhecendo, fala assim, ó, eu tenho responsabilidade, eu tenho culpa. Não, a culpa é dele. Sabe por que nós chegamos nisso? Porque ele errou, ele não fez, ele faltou, ele. E aí, do outro lado, é a mesma coisa. Ela fala assim, a culpa... Aí ele fala do outro lado, a culpa é dela. Ela, porque ela isso, ela aquilo. Não, irmão. As transferências de culpa, como diz o Dr. Cole, né, no Homem ao Máximo, as transferências de culpa, encerra aqui hoje. Amém? Assuma o teu lugar. Assuma o teu lugar. Para de vitimismo. Nós falamos aqui, para de vitimismo. Jesus aparece para o camarada, 38 anos de uma vida lascada, de uma vida destruída, na beira de um tanque lá, e nada acontece, né? Porque quando, segundo ele, descia um anjo lá e dava uma movimentada na água, que isso aí é mitologia, tá? Isso aí não era algo que o Senhor, não era uma direção de Deus, né? Mas eu já expliquei isso aqui, não vou me deter nisso, né? Aí o anjo descia lá e ele ainda fala, mas não tem como, porque eu sou paralítico, qualquer pessoa chega primeiro do que eu. O cego me ganha na corrida, lógico, ele era paralítico, não é? E ficou lá, blá, 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 ó vida, ó hora, né? Lembra lá o personagem, a hiena, né? Ah, vida, ó hora. E Jesus falou assim, cara, o que eu te falei? Qual que é a minha proposta para você? Você quer o quê? Você quer ser curado, você quer mudar de vida. Tem pessoas, e eu estou insistindo isso aqui, recapitulando, né? Tem pessoas que estão presas por esse espírito. Espírito é uma tendência, não estou falando algo espiritual, às vezes pode ser espiritual, porque abre uma legalidade espiritual, aí o demônio se aproveita, tá? Mas nem sempre é demônio, nem sempre, irmão. É eumônio, já ouviu falar no eumônio? Eu mesmo me saboto, né? Tem gente que é preso, irmão. É porque, olhe para mim, por favor, não se distrai com nada agora não é hora de você bater papo, agora não é hora de você brincar, não é hora nem de você ficar no celular, senão eu vou mandar, hoje eu estou atacado, né? Vou mandar recolher seu celular se eu ver que você está aí vendo Facebook aí, agora não é hora para isso, você veio para buscar Deus, amém? Quem veio buscar Deus aqui? Então você fala assim, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus, tá bom? Irmão, pode ficar se escondendo, né? Vitimismo, aquela autocomiseração, para mim tudo é mais difícil. Não, tem coisa muito mais difícil para outro aí, não é? Eu até falei, entra na fila, irmão, você, quando começa com essa conversinha, tem coisa muito pior do que você, tem situações, tem histórias, tragédias muito pior do que a sua, então para com esse negócio, para de se esconder atrás disso. Eu acho que você está se escondendo atrás disso, porque você tem medo de assumir o teu lugar e de ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você está protelando, você está adiando aquilo que Deus tem para fazer em você, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é o poderoso Deus, amém? E por último, lógico, falei, né, falando sobre autorresponsabilidade, aí eu falei sobre o esforço. Você quer provar milagre de Deus? Quem quer provar milagre de Deus aqui? Então, meu irmão, você vai ter que arregaçar as mangas. Falando nisso, deixa eu já estar calor hoje, né, povo de Deus? Está calor, está aqui, quero aqui fazer menção a um casal querido, casal de amigos, lá de João Pessoa, né? Vieram de João Pessoa para passar calor em Maringá, lá pelo menos vocês têm a praia, né? O pastor Benedicto, é isso? Quase Benedito, mas não é, irmão, é mais chique assim, é mais, né, é meio grego. Pastor Benedict e a sua esposa Daniela, eles estão aqui conosco, são lá de João Pessoa, né? Vamos aplaudir Jesus na vida desse casal. Eles estão passeando, fazendo um turismo, completando 10 anos de casamento, e aí saíram lá, meu irmão, saíram lá do semi-paraíso, né? Semi-paraíso, lá de João Pessoa, daquela praia maravilhosa, aquele lugar maravilhoso, mas eles estão fazendo um tour, estavam em Curitiba, não é? Aí depois foram para Foz do Iguaçu, né? Eu tinha falado para eles, tem que conhecer aquelas cataratas, aquilo é maravilhoso. Quem aqui ainda não conheceu as cataratas? Levanta a mão aí, segura a mão levantada. Pai, não, eu estou orando sério, irmão, não estou brincando não, estou falando sério. Meu desejo e a minha oração no Senhor é para que Deus te abençoe, Deus abra uma porta, Deus te prospere, Deus te dê condições de você ir lá conhecer aquela maravilha de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos, a obra criada do Senhor reflete, esse Deus grande e poderoso. Então que Deus te dê essa oportunidade, que Ele faça algo, que Ele abra portas, que Ele opere um milagre, e que você possa conhecer aquele lugar
tão esplendoroso, tão maravilhoso no nome de Jesus, amém. Ó, querido, é uma experiência única, todo mundo tem que conhecer a Foz do Iguaçu, e aí, lógico, né, você vai no Paraguai, faz umas comprinhas lá, compra as muambas, tem pendrive que não acaba mais naquele lugar, tem meia, irmão, quem já comprou meia do Paraguai? Então, tem muita meia naquele lugar, eu não sei, eu acho que as meias do mundo, eles mandam para lá, e aí eles têm que desovar aquelas meias, então os caras querem enfiar meia em você, mas isso não tem nada a ver com a palavra, não. Então assim, mas eu oro para que você vá, que é uma benção, em nome de Jesus. E aí eles vieram, estão passeando aí, estou feliz, muito queridos, são da igreja daquele pastor amigo, pastor Antônio Moraes, né, que é a Batista me ajuda, pastor, Castelo Branco, uma igreja amiga aí, que nós temos aí feito parcerias, caminhado junto, porque é uma igreja linda lá em João Pessoa, viu? Muito feliz que vocês estão aqui, viu, meu amigo? Então, voltando aqui, domingo retrasado, eu falei, irmão, você tem que arregaçar as mangas, você tem que fazer a sua parte. Quer ver milagre? Rola pedra, né? É autorresponsabilidade. Jesus não podia rolar pedra? Lógico que podia, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele pode todas as coisas, só que Deus é expert em fazer o impossível. O impossível, aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, aquilo que nós não podemos, ele fala assim, deixa comigo, porque é a especialidade de Deus. Amém? Diga comigo, a especialidade de Deus, fazer o impossível. Eu não sei como você está, como você chegou aqui nessa manhã, o que está acontecendo na sua vida, mas quem sabe tem algo aí muito difícil mesmo, difícil não, tem algo impossível. E aí Deus vem para mim e para você e fala assim, então faz a sua parte, rola a pedra, tira a pedra, movimenta essa pedra aí, dá trabalho, viu, irmão? Ó, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos suar a camisa, mas você vai ver o milagre, porque Deus vai fazer o milagre em nome de Jesus. Falei isso no primeiro domingo que iniciei essa série, e aí eu fiz algo. O que eu fiz? Eu mudei, né? Porque um livro que me abençoou demais, As 21 Irrefutáveis Leis de Liderança, do John Maxwell, que é assim, é uma bíblia de liderança, meu irmão. É uma bíblia. Lógico que cada princípio que é ensinado ali depois deriva, né? E para cada um daqueles princípios ele vai ter um livro só para tratar daquele princípio, né? Então o livro As 21 Irrefutáveis, ele é uma suma, né? Desses princípios. E aí ele tem uma ordem, e tem um porquê dessa ordem, mas eu falei domingo passado, ao invés de falar da primeira ordem que eu vou falar hoje, né? Primeiro princípio, que é o princípio da tampa, que eu li esse livro em 98, quando lançou no Brasil, não é? E aí depois foi feita uma revisão, a nova versão, a lei da tampa virou a lei do limite, que é a mesma coisa, já vou explicar para você, né? Ao invés de começar pela lei da tampa, a lei do limite, não é? E a segunda é a lei da influência, que eu vou falar hoje, lei da tampa e lei do limite, eu comecei pela terceira lei. Qual que era mesmo que eu falei domingo passado? Lei do processo. É um processo, irmão. Você e eu estamos num processo. Deus está trabalhando na minha vida, mas deixa eu te contar uma coisa, que na verdade não sou eu que estou criando isso aqui, mas foi o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, né? Filipenses capítulo 1, verso 6. Sabe aquela pessoa que Deus começou um processo? Você já ouviu falar em alguém que Deus começou um processo? Deus começou um processo na sua vida? Você tem certeza que Deus começou? É que você falou assim meio sem convicção. Eu não gosto não, irmão. Eu gosto de coisa assim, né? Até estava contando para o pastor aqui em Maringá, né? Você fala assim, então eu falei, ó o calor que vocês estão pegando, e esse calor tem dia que é bem pior do que isso aqui, não é? Porque assim, o pessoal tem uma noção que o sul é frio, né, irmão? Eu falei, não, aqui nós somos crente, né? Apocalipse capítulo 3, não é? O que diz lá Apocalipse capítulo 3, a carta à igreja de Laodiceia? O que diz lá, irmão? Não pode ser morno não, aqui a gente não é morno, aqui ou a gente é muito calor, muito quente, ou quando faz frio, é muito frio, é frio que dói o osso da gente, nós não somos morno. Eu estava contando para ele aqui, para a esposa, né? Nós somos, aqui ou é quente ou é frio, porque o morno vai ser vomitado da boca. Aqui é muito calor, então está passando calor aqui, né? Lá eles têm a brisa do mar, tem a praia, né? Eu estava explicando para eles. Então assim, só voltando aqui para a palavra, queridos, né? Falamos sobre essa lei do processo. Deus começou um processo na sua vida, amém? Diga assim, Deus começou um processo na minha vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Deus escolheu você, meu irmão. Você tem que ter plena convicção disso. Você não pode, titubear, você não pode ficar meio, será? Perdeu.
Esse negócio, eu não sei. Perdeu. A Bíblia diz que o reino é tomado por violência, por esforço, irmão. É por esforço. Você tem que abraçar esse negócio. Você tem que crer. A palavra diz que nós somos daqueles que acreditam. Nós não somos daqueles que abrem mão, que retrocedem, que voltam para trás. Nós somos daqueles que lutam, perseveram, né? Porque se nós não formos, Deus não vai ter prazer em nós. O justo viverá pela fé. Se não for assim, Deus diz: eu não me agrado de você. Então, irmão, você tem que crer. Deus começou uma linda obra na sua vida. Deus começou uma boa obra na sua vida, aleluia. E aí, irmão, Ele é fiel para completar essa obra. Ele disse que Ele vai completar essa boa obra que Ele começou em mim e em você. Ele vai completar. Deus está trabalhando. Olhe para mim aqui. Deus está trabalhando. Ele vai completar essa obra. Essa boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, diz o texto das Escrituras. E hoje eu quero falar sobre isso, então, a partir da lei, a lei do limite, ou a lei da tampa, não é? E também falar sobre a lei da influência. São as duas primeiras leis apresentadas no livro do John Maxwell. Eu estava orando por essa palavra, e aí o Senhor trouxe ao meu coração uma impressão. O Senhor falou comigo assim: eles precisam ter, a igreja, eu, você, todos nós aqui, nós precisamos ter, irmão, uma revelação de quem Deus é, do caráter desse Deus, da grandeza desse Deus, da onipotência, onisciência, onipresença. Nós temos que ter uma revelação desse nosso Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus, sabe? A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Diga comigo: o povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte. Fala para o irmão perto de você, se você puder e quiser. Eu sei que tem gente que não gosta desse negócio. Irmão, você não é obrigado, tá? Mas se você puder, se esforce aí. Diga para as pessoas: o povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte. Mas a continuação do texto diz que vai fazer a diferença. Esse povo que conhece o seu Deus se tornará forte, vai fazer a diferença, vai fazer proezas, diz o texto. Vai fazer. Mas para me tornar forte e fazer a diferença, eu preciso, diga comigo, conhecer o meu Deus. Ah, pastor, eu conheço meu Deus, eu já conheço. Sabe, irmão, muitas vezes, e falei isso, né, falando sobre o processo, tem pessoas que estão muito à margem ainda. Você molhou só o teu pezinho, você achou que isso é tudo que você precisava, tudo, já sei tudo, já cheguei lá, misericórdia. Irmão, quando eu leio as Escrituras, eu vejo o apóstolo Paulo, no final da carreira dele, lá na frente, ele chega e diz assim: não julgo que eu cheguei lá, eu não julgo que eu alcancei, mas eu faço uma coisa: eu me desligo, me livro, eu deixo as coisas que ficam para trás de mim e eu avanço. Eu expliquei aqui, irmão, eu falei para você, o carro, né, eu usei essa analogia aqui, o carro ele tem um para-brisa bem grande, você dirige olhando para o para-brisa, tem um retrovisorzinho pequeno, a gente precisa olhar para o retrovisor, sim ou não? Maringaense olha para o retrovisor, né? Nós precisamos olhar para o retrovisor, né? É uma referência, mas o retrovisor ele é o quê? O retrovisor é o quê, igreja? É pequeno porque você anda olhando para frente, né? Agora, tem pessoas que acham que já deu o que tinha que dar. Não é com você que eu vou falar nessa manhã. Não é para você essa palavra. De verdade, você vai só passar o tempo aqui. Tá bom já? Você já chegou lá, irmão? Você acha que você já é o benchmark? Você já chegou, atingiu, né, o maior status que você pode atingir em Deus? Não é com você que eu vou falar. Agora eu vou falar com as pessoas que estão vivendo esse processo de Deus. Essas pessoas que querem avançar. E sabem que isso depende de uma poderosa revelação de Deus. Nós precisamos ter um encontro poderoso com o Senhor. Nós precisamos contemplá-lo face a face, na beleza da sua grandeza e da sua santidade. Pega o santo livro, abra comigo aí no livro de Êxodo, capítulo 3. Você conhece o texto, não é? Êxodo, capítulo de número 3. Eu vou ler com você. A partir do verso 1, eu vou ler, são muitos versículos, porque eu preciso contextualizar a história. Talvez tenha alguém aqui que não conhece bem essa história, não é? Êxodo é o livro
onde Deus ele arranca o seu povo com braço forte da terra da escravidão e os leva, né, os conduz em direção à terra que ele prometeu. E aqui é um momento de uma poderosa revelação de Deus que vai mudar o curso da história do seu povo. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso 1, aí está na NVI aí, filhos? Está na NVI, deixa eu mudar aqui que eu estou na NVT, eu peguei agora a mania, tudo NVT, né? Mas tudo bem. Diz o texto, vou ler aqui na versão da tradução que é a NVI, mas antes diz assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. E eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede nessa manhã. Amém? Então vamos ler agora. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que agora é a NVI, nova versão internacional. Diz: Moisés, ele pastoreava o rebanho do sogro, estava morando de favor lá na casa do sogro dele, o Jetro, que era um sacerdote de Midian. E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga comigo: o monte de Deus. Oh glória! Esses lugares são poderosos, são lugares de revelação, são lugares de encontro com Deus. Meu irmão, vai para o monte. O monte, ele obviamente, ele simbolicamente, não quer dizer que você precisa ir para a montanha. Se puder ir para a montanha, glória a Deus. Ó, legendários em abril, você que não fez legendário aí, está convocado, todos os homens estão convocados aí. Embora já não tem mais vaga, já o grupo nosso já está estourado, né? Nós vamos aí, mais de 60 homens lá para o Pantanal, vamos subir a montanha, não é? No mês de abril, mas quem sabe, né? Se orar muito, se tiver fé, quem sabe Deus permite você ir também, tá bom? Então assim, Moisés foi para esse monte, porque no monte o Senhor se revela, né? Mas existe o monte da presença, o lugar da oração, é o secreto, é fechar a porta do quarto, como diz as Escrituras. Entra no teu quarto, encosta a porta e fala com o teu Deus, fala com o teu Pai que está te vendo ali no secreto, e Ele vai te recompensar, Ele vai se mostrar para você, Ele vai se revelar para você. Foi o que Jesus disse. E Moisés está lá no monte, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo. Oh glória! Quem que é avivado pentecostal do fogo aqui? Né? Som Batista, mas Som Batista do fogo, irmão. Som Batista, mas não som tradicional. Graças a Deus, porque não dá para viver aquela lenga-lenga, né, irmão? Não dá para viver. Tradição é uma bênção. Diz comigo: tradição é uma bênção. Tradição é a fé viva de pessoas que já partiram, morreram, gente que viveu assim, sabe, fez a diferença, e a gente traz aquilo, é uma tradição. Agora, tradicionalismo é uma maldição. Diga comigo: tradicionalismo é uma maldição. Diga: é a fé morta de gente que está viva. Misericórdia, irmão. Tem igreja aí que eu vou que eu falo: Deus o livre. Porque assim, irmão, é um tradicionalismo. É um tradicionalismo que eu falo: Jesus, lógico que eu tenho todo o respeito, porque, né, não é a minha casa, mas eu fico preocupado. O Espírito Santo, literalmente, ele vem em terceiro lugar. Mas esse é outro assunto, não vou pregar sobre o Espírito Santo, não é terceiro coisa nenhuma, irmão. Da onde que inventaram essa história? Né? Acho que a gente criou essa dinâmica, porque fala Pai, Filho, Espírito Santo, aí fala assim, primeiro, segundo e terceiro, como se tivesse essa, né, a Santa Trindade, né, essa comunidade santa, bendita de Deus, né, tivesse essa hierarquia. O que é isso? Não existe esse negócio. Mas esse é outro assunto, eu já dei nó na tua cabeça falando sobre isso. Né? Mas o Espírito Santo, né, até comentei ontem com alguém, eu tive o dissabor de pregar em 2 igrejas até hoje. Eu tenho 26 anos de ordenação ministerial, né? Mas já estava no ministério bem antes, desde que eu me converti, né? 32 anos, vou completar 32 anos, eu já me entreguei para Jesus, para o ministério, eu vivi para isso, todo esse tempo. Né? E assim, nesses 26 anos e 32 anos de convertido, eu preguei em 2 igrejas, que, meu irmão, foi a maior tristeza da minha vida, a maior tristeza, em que Jesus não estava nesses lugares, o Espírito Santo não estava lá, foi um desespero. Eu falei: mas o que eu estou fazendo aqui se o meu Senhor não está aqui? Você já pensou num negócio desse? Eu fui entrar e veio aquela impressão, o Espírito Santo falou assim: aí eu não vou. Mas eu tinha assumido o compromisso, sabe aquelas coisas que você faz assim de maneira, às vezes até precipitada, achei que estava fazendo a coisa certa, né? Mas me enganei. Irmão, 2 igrejas nesses
26 anos de ministério. O Espírito Santo não entrou. A última que eu preguei, né, eu tive essa sensação, eu tive a impressão assim, clara, o Espírito Santo, na hora que eu fui chegando, que eu fui entrando, estava tudo bem até aí. Na hora que eu fui entrando, o Espírito Santo falou assim, pode ir, fica aqui, eu não vou. Aí como que você prega sem o Espírito Santo? Hein, Vanildo? Você que é o homem do fogo aí, do reteté, do Espírito Santo, como que faz? Não faz, né? Aí você tenta fazer, desculpa irmãos, desculpa, você tenta dar uma de Cláudio Duarte assim, não é crítica não, ele é uma benção, tá? Mas você tenta fazer umas micagens, você tenta ali, faz e não sei o que e tal, né? Termina, você entretém, mas você sai com aquela coisa falando assim, o que aconteceu nesse lugar? Infelizmente, eu vivi essa experiência, né? Em 2 lugares, mas olha lá, aqui está dizendo que o anjo do Senhor apareceu em meio a uma chama de fogo, Deus se manifesta por meio do fogo, Elias orou e o fogo caiu. A igreja de Jesus, quando ela nasce em Pentecostes, debaixo do fogo do Espírito Santo, que desce sobre eles, aleluia, o fogo está presente, tem que ter fogo irmão, tem que ter fogo. Nossa visão como igreja é essa, somos uma igreja em célula, que ama a Deus apaixonadamente, tem que ter paixão, tem que ter fogo. Casamento quando está indo mal, irmão, tem que botar fogo no casamento, tem que ter chama, porque senão como que faz? Como que faz? Não tem chama, não tem mais fogo, vamos acender esse fogo aí, não é? A vida é assim, no trabalho, não tem mais alegria, não tem mais chama, vamos acender esse fogo, vamos buscar Deus. Deus se manifesta por meio do fogo. Talvez você está aqui nessa manhã, você está precisando de fogo do Espírito Santo no seu coração. A vida está horrível para você. A vida está assim, uma tristeza, está um fardo, tudo difícil. O casamento está horrível, o trabalho está horrível, tudo para você está horrível. Mas deixa eu te contar a verdade que alguém talvez não teve coragem de contar, e quando eu estou no púlpito eu tenho toda a coragem do mundo. Quando eu desço aí, eu viro um bundão. Quando eu estou aqui, eu fico assim grandão, fortão, e eu fico corajoso. Meu irmão, o problema não está nos lugares, não está nas pessoas, o problema está em você. Está faltando fogo do Espírito Santo no seu coração. Está faltando fogo de Deus na sua vida. Fogo de Deus, não é o teu trabalho, não é o teu casamento, não são as pessoas e os lugares, é você. Então coloca fogo nesse coração aí. Chama pela presença de Deus, aleluia. O Senhor se manifestou por meio do fogo, uma sarça que estava pegando fogo. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que coisa extraordinária. Isso aqui é um milagre, irmão, né? Porque naturalmente o que aconteceria? Um arbusto pegando fogo, ele seria consumido, não é? O combustível era a matéria orgânica do arbusto, não é? Naturalmente, estou falando naturalmente, né? E aí ele ia ser consumido até virar cinza, igual carvão. Você bota lá o carvão, você bota fogo, e aí consome o combustível, e aí ele vira cinza. Mas o que chamou a atenção de Moisés? Pegava fogo, mas não se consumia. Irmão, árvorezinha pegar fogo no meio do deserto é a coisa mais normal do mundo. Deserto, irmão, é calor. Quando eu estava lá agora, estava lá em Massada, não é? Que é o deserto da Judeia, aquele lugar assim, é só pedra, é o calor. A sensação térmica, 60 graus. 60 graus de sensação térmica, é calor. Você já pensou um negócio desse? Pega fogo, irmão. A arvorezinha pega fogo. Imagina uma sarça, pega fogo. Ela tem uma propriedade oleosa nela, então faz, né? Só que logo desintegra. Agora Moisés diz que ele viu que essa sarça, embora ela estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo, aleluia. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Aleluia, pessoas sendo chamadas aqui hoje por meio do fogo da presença. Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Vou repetir porque Deus fala com pessoas aqui. Cuidado, o lugar que você está pisando é o quê? É um lugar santo, é terra santa. Então tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é um lugar santo, é um lugar bendito. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse,
Tenho visto claramente a opressão, outras versões dizem a aflição sobre o meu povo no Egito, escutado o seu clamor. Eu tenho escutado o seu? Tem gente que quer libertação, está sofrendo, está numa vida desgraçada, me perdoe aí a expressão, mas uma vida desgraçada. Que vida é essa? Não é? Sofre, irmão, e está vivendo lá uma opressão debaixo do jugo de Faraó, apanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Que vida é essa, né? Come o pão que o diabo amassou, como alguém disse, né? E aí, irmão, o que faz? O que faz? Eu acho que eu preciso fazer uma consulta com o psicólogo. Nada contra, eu aconselho, vivo falando, vai fazer terapia. Mas, querido, não é isso que vai mudar a tua história, né? Eu vou fazer, sabe, busca um monte de coisa, menos clamar a Deus. O texto fala que o povo estava o quê? O povo estava o quê, irmão? O povo estava suplicando, clamando, Deus, a gente não aguenta mais. Quem sabe, é o que está faltando. A coisa precisa às vezes chegar lá no fundo do poço, mesmo, no fundo, né? E aí então começar a clamar. Deus, eu preciso do teu livramento, eu preciso do teu socorro. Diz que Deus viu o povo clamando, né? Deus escutou o clamor desse povo, é o grito, é o gemido, né? Por quê? Lá diz o texto, né? Eu vejo claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado seu clamor por causa dos feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, aleluia, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, e quantos mais eus tiverem, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem, os castigam, portanto agora vá. Eita! Olha a dinâmica aqui. Deus fala assim, tem um problema, e esse problema precisa ser resolvido, não é? Quem aqui olha e vê problemas? Reconhece que há problemas ao seu entorno, problema na família, N problemas. Quem reconhece aqui? Levanta a mão. Joia. Então tá bom. Você sabe que eu estou fazendo uma pegadinha com você, né? Porque Deus fala para Moisés, tem problema, Moisés? O problema está assim gigante, ao ponto das pessoas estarem gemendo. E aí Deus fala, então agora vá. Eu estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aí Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você, e este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão adorar a Deus nesse monte. E Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual que é o nome dele? O que eu vou dizer para eles? O que lhes direi? Deus disse, eu sou o que sou. Vou acrescentar porque essa versão da tradução não traz, mas eu vou explicar já, não é? Esse tetragrama, né? É um terreno, campo minado na teologia, não é? É um assunto assim difícil, né? É lugar escorregadio. Mas, irmão, uma das melhores formas de dizer eu sou o que sou, sim, e serei o que serei. Eu sou o que sou e eu serei o que serei, tá bom? Mas assim, é só para informação. Deus diz, diga que o eu sou me enviou a vocês, não é? Essas 4 letrinhas. Deus também disse a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Só até aqui. Amém, povo de Deus? Querido, deixa eu falar com você dentro das 2 leis que eu quero abordar. Primeira lei do limite, não é? Primeira lei do limite, ou lei da tampa, né? Tem uma tampa aí que empurra tudo para baixo, cerceia, impede de você ir além. E como que a gente vai resolver esse negócio, irmão?
Como que nós vamos resolver? Primeiro, eu já falei sobre o processo de Deus. Deus está trabalhando na minha, na sua, nas nossas vidas, amém? Deus está trabalhando. Só que, entenda algo. Quando nós estamos vivendo esse tempo de Deus, nós precisamos ser responsivos, ou seja, nós precisamos responder a Deus. Responder, precisamos dar respostas para Deus. E é interessante, e já já eu vou abordar, né, que quando Deus, ele fala com Moisés, quando Deus ele se mostra para Moisés, ele tinha um monte de desculpa. Ele deu um monte de argumento. Um monte, né? Imagina, quem sou eu? Essa pergunta é clássica, irmão. Quem sou eu? Não sou nada, né? Alguns chegam a dizer assim, eu sou um nada. Tem gente que acha que é bonito, às vezes faz essa oração. Olha, Jesus, eu sou um nada. Né? Tem os mais ainda, que aí tem os sunitas, vocês já aprenderam, né? Os grupos. Tem os sunitas, tem os xiitas e tem os chatos, isso mesmo, vocês estão bom. Então, o chato é aquele um assim que ele fala, ai, Senhor, eu sou uma porcaria, eu sou um nada, eu sou um verme. O sangue de Jesus tem poder, irmão? Muda aí. Muda essa dinâmica. Deus não quer que você faça isso, não. Jesus não salvou você para você ficar com essa dinâmica aí no seu relacionamento com Ele, não. Pelo contrário, irmão. Começa a fazer umas declarações aí. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. O que a palavra de Deus diz que você é? O que a Bíblia diz que você é? Vai ler, vai meditar, vai estudar as Escrituras para você ver. Vai mudar essa dinâmica aí. Eu posso aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Vai ver o que a palavra de Deus diz que você pode. Sabe, presta atenção aqui. Isso passa muito por preguiça, irmão. Preguiça. Você quer ver Deus fazer? Deixa a preguiça de lado. Foi o que eu falei domingo passado aqui. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Arregaça as mangas aí, irmão. E viva o processo de Deus. Né? Porque muitas vezes está vivendo nesse lugar. Tudo bem que algumas pessoas é área cega. Tem gente que aprendeu errado. Tem gente que acha que é bonito, desculpa, ser feio. Acha que é piedoso. Essa coisa. Oh, eu sou um verme. Né? Eu sou nem a mosca que pousa no cocô do... Né? Não. Isso é uma crença que o diabo colocou na sua cabeça, não foi Jesus. Mas eu aprendi na igreja, aprendeu errado. Tem que renovar a mente. Romanos capítulo 12, verso 2, diz que para experimentar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso passar por uma renovação da mente, através das Escrituras. Vai meditar na palavra de Deus. É por isso que Salmos 1 fala que feliz, bem-sucedido, bem-aventurado é o homem, a mulher, a pessoa que medita na palavra de Deus. Medita, irmão, de verdade. Estava conversando com alguém agora, o Rodrigo, nós viajamos, e eu estava contando para ele, irmão, todo o tempo que eu tenho, é todo, pastor, é todo, se eu não estou conversando com você, se eu não estou falando com você, se eu não estou resolvendo alguma coisa, se eu não estou fazendo alguma atividade, irmão, eu estou com a palavra de Deus, eu estou com a Bíblia falada, eu estou ouvindo o áudio da Bíblia, eu durmo ouvindo o áudio da Bíblia, eu acordo ouvindo o áudio da Bíblia, eu fico, é Bíblia. Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso ter a mente de Cristo. Se eu quero entrar nos lugares, se eu quero viver tudo aquilo que Jesus viveu, e Ele disse que eu viveria, eu preciso conhecer, eu preciso entender. Agora tem gente que tem preguiça, é mais fácil. Tem gente que é piolho, crente piolho, Deus o livre, fala Deus o livre. Fala para o irmão, Deus o livre, você é crente piolho, irmão? Fala para alguém aí. Vai pela cabeça dos outros, o pastor falou, vai irmão, vai ser bereano, vai para as Escrituras, vai examinar as Escrituras, se está lá mesmo, se a Bíblia diz isso, se o sentido do texto é esse, né? Porque tem gente aí abraçando a armadura de Saul, e ela não é para você. Se Deus chamou você para ser Davi, a armadura de Saul não serve para você. A gente precisa entender essas questões, mas tem gente que tem preguiça, tem gente, irmão, que se esconde atrás. Por exemplo, o TDAH virou um argumento, uma desculpa. Gente distraída, está aqui agora, em vez de você estar meditando na palavra, ouvindo, recebendo, você está aí, pensando, aqui não tem ventilador, né, irmão? Não tem ventilador, aqui é o ar-condicionado. Mas o crente ventilador, você conhece o crente ventilador? Ele está lá na hora a palavra está e ele está assim, Pescocinho está assim o tempo todo.
Ai, a criança se mexeu do lado. Ai, a culpa é do meu TDAH. Ô, irmão, vamos parar de se esconder. Se tem alguém que tem TDAH aqui, vocês sabem, sou eu, né? Imagina, irmão, se vocês soubessem o que a pastora já passou comigo. Vocês não têm noção. De eu ir, né, sair, daqui a pouco chegar em casa a pé e tal. E aí no outro dia tinha que sair de manhã para levar a filha na escola. Mas, cadê o carro? Ué, cadê o carro? Tinha esquecido no lugar que eu fui. Eu deixei o carro lá e voltei a pé. Voltei de ônibus. Fazia essas loucuras. Olha o ponto que um homem chega. Não é? Então se tem alguém que poderia ficar dando desculpa, irmão, né? Usando esses argumentos para não viver o que Deus quer que eu viva, sou eu. Sou eu. Mas sabe, irmão, as transferências de culpa terminam aqui. Deus quer que você rompa os seus limites. Ele te chamou para romper os limites. Não é? Só que para a gente romper os limites, querido, algo que a gente precisa entender, nós precisamos de uma revelação poderosa de quem Deus é. A gente para de olhar para nós. Eu e as minhas limitações, eu e os meus gargalos, lógico que eu tenho um monte, mas eu começo a olhar para Deus, eu começo a ver quem Deus é. Por isso Deus falou no meu coração, fale com Ele sobre uma poderosa revelação. Moisés precisou viver essa poderosa revelação, de quem Deus era, para que ele pudesse viver o propósito, para que ele pudesse viver, irmão, a missão. Às vezes a gente quer fazer a missão, né? A missão de Deus. Tudo bem, é lindo isso, mas não dá para fazer a missão de Deus antes de nós conhecermos o Deus da missão. Tem um monte de gente fazendo a missão de Deus, sem conhecer a missão, sem conhecer o Deus da missão. Ele não teve uma revelação de Deus, ele não conhece o caráter de Deus, ele não conhece a grandeza de Deus, ele não conhece. Então a primeira coisa que eu quero estabelecer é isso, irmão. Vamos buscar uma revelação poderosa de Deus nas nossas vidas? Vamos buscar. Vamos clamar para que nós tenhamos uma visão desse Deus maravilhoso. Sabe, muita gente, infelizmente, não estão indo adiante, não estão atingindo, né, os níveis de efetividade, eficácia, eficiência, porque tem negligenciado essa verdade, irmão. Tem uma tampa aí, tem um limite aí, está te impedindo. E isso só vai mudar quando você tiver uma visão clara de quem Deus é. E a partir do momento que você conhecer quem Deus é, aí você vai começar a olhar para você e você vai saber quem você é. O problema do humanismo, do coach, tá? Presta atenção nisso aí, Carlão, que eu sei que você está mergulhando nessas águas aí, então assim, presta atenção. Sabe qual que é? Esse evangelho psicologizado, sabe qual que é o problema dele? Sabe qual que é o problema? Que a fonte, a origem, o âmago é o homem. Tudo errado. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Não começa em mim, não começa em você, começa em Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus decide, Deus fala assim, vamos começar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Deus Trino, a Santa Trindade, faz uma reunião nos céus e fala assim, vamos fazer o homem. Vamos criar o homem. E nós não vamos criar esse homem de qualquer jeito, não. Nós vamos criar esse homem como? A nossa imagem e semelhança. Aleluia. Começou em Deus. Aí agora vem o propósito. Agora que vem a missão. Depois de Deus criar esse homem, a sua imagem e semelhança, né? Transferir o DNA de Deus. Aí ele fala assim, ó, é o seguinte. Eu estou colocando você num lugar de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo da autoridade do Senhor. Só. Ah, mas eu vejo homens fazendo, acontecendo, ganhando dinheiro. Tudo bem. Né? O cara entendeu alguns princípios, algumas coisas. Mas, irmão, se você e eu queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós precisamos, primeira coisa, é reconhecer a soberania de Deus. Sabe, isso é uma luta para mim. Eu luto com isso em alguns momentos, porque eu fico pensando, puxa vida, Deus, porque às vezes eu quero que as coisas fossem do meu jeito. Eu gostaria e aí eu tenho que me render e falar assim, Deus é o soberano, é do jeito de Deus, não é do meu jeito. Deus faz do jeito que Ele quer, irmão. A última palavra sai da boca dEle, Ele diz, é assim e é assado. E quem é o Claudinei? Tem coisa, vocês acham que eu entendo tudo, que eu tenho resposta para tudo? Né? Por que Deus faz do jeito que Ele faz? Eu não tenho. Mas sabe uma coisa que eu aprendi e eu quero compartilhar e transferir para você, se você quiser? É confiar. É confiar de que
Ele é o soberano. Deus vê coisas que eu não vejo. Deus vê, irmão, a palavra diz que os pensamentos dele são mais altos que os meus, os caminhos dele são mais altos que os meus. Deus, ele muitas vezes, ele está trabalhando de uma forma que eu não compreendo, eu não entendo, mas isso é a vontade perfeita dele, é o melhor, é o melhor. E embora muitas vezes eu lute comigo, lute. Você acha que eu já não queria, irmão? Não queria que a gente tivesse aqui 500 células? E já podíamos ter. Mas muitas vezes parece que a gente... Você acha que eu não queria? Que você assumisse o seu lugar e estivesse vivendo assim, voando. Eu falasse assim, meu Deus do céu, o homem está dando 3 de mim. 3 de mim no poder, na unção, na vida, no chamado. Aleluia! Eu estaria assim, irmão. Porque assim, quanto maior você for, entenda isso, aprenda isso. Quanto maior você é, maior eu estou sendo. Né? Mas às vezes eu falo assim, pô, Claudinei, você está muito pequeno demais. Olha. Você acha que eu não me angustio? Às vezes me angustio. Mas sabe, eu aprendi a confiar na soberania de Deus. Deus é o soberano. Deus, ele age por caminhos que eu não entendo, ele faz coisas que eu não entendo, e eu decidi confiar nele. Eu decidi confiar nessa soberania, embora eu não entenda. Então, assim, é importante a gente chegar nesse lugar, porque quando Deus, ele inicia tudo, ele diz para o homem, ó, o lugar que eu te coloquei é um lugar de governo, é um lugar de autoridade. É um lugar de autoridade. Você vai governar, você vai dominar, você vai. Aleluia. É para isso que Deus nos chamou. Aí eu entendo, irmão. Eu entendo o propósito, eu entendo a minha missão, e nisso eu preciso responder a cada etapa, a cada momento, eu preciso responder positivamente para Deus. Talvez algumas coisas não estão acontecendo na minha, na sua, nas nossas vidas, por conta dessas respostas. Moisés, ele foi dando desculpas, depois você vai ler, não vou conseguir mergulhar no texto todo com você, gostaria que fosse um sermão expositivo, né? Imagina, na presença, o pastor, o teólogo, imagina, daí o sermão não vai nada de expositivo, né? Mas, irmão, você vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4 e você vai ver o tanto de desculpa que Moisés vai dando uma atrás da outra. Não, mas as pessoas vão olhar, quem sou eu e tal. E aí Deus fala, não tem a ver com você, Moisés. Não tem a ver com você, eu vou estar com você. É isso que faz a diferença. Sou eu. Ah, mas e aí vai acontecer e tal. Deus falou assim, o que você tem aí na sua mão? Ah, eu tenho uma vara. Então, vai acontecer sinais, milagres, vai acontecer. E ele viu as maravilhas, viu milagres de Deus. E aí, no final, ele ainda vai dar a desculpa, sabe? Aquela clássica. Moisés fala o quê? Eu não sei falar. Escolhe outro, tem outro. Levanta outro que vai ser melhor. Lê o texto, capítulo 4, eu não li o capítulo 4, mas lê lá depois. A Bíblia diz que irou-se o Senhor com Moisés. Deus ficou irado com ele, com essas desculpas que todos nós damos, irmãos. O nome disso é tampa. O nome disso é limite. Eu quero fazer uma proposta para você, hoje. Está com os 2 templates aí? Só 2 templates que vão mostrar para você. 2 templates para eu entrar na segunda lei, que é a lei da influência. Pode colocar, se puder apagar aqui para visualizar melhor. Primeiro, vocês estão vendo aí? Que legal isso aí. Eu esqueci de pegar o laser point, mas tem ali um quadro, né? Tem capacidade de liderança, vou falar já sobre a lei da influência, porque liderança é influência, tá? Então, capacidade de liderança ou de influência, e embaixo, dedicação ao sucesso. Vocês estão vendo que tanto uma quanto a outra vai de 0 a 10. Vocês estão vendo? Tá claro aí? Está dando para ver? De 0 a 10. Olha lá. Essa pessoa, ela tem uma eficácia, uma dedicação, um esforço de, olha lá, 8,5. Ô filhão, obrigado. Obrigado que vai me ajudar a mostrar aqui melhor. Né? 8,5. Olha lá, tá vendo aqui esse quadriculadinho aqui? Todo mundo está vendo?
Olha lá, 8,5. Que isso é essa habilidade, essa capacidade, esse esforço, essa dedicação. Para o quê? Para fazer melhor. Quem quer fazer melhor aqui? Lógico, a Bíblia fala. Você já viu um homem que é perito nas suas obras? Você já viu? Você vai ser colocado entre os reis, nunca entre a plebe. Não é? Pessoa esforçada. É bonito ver gente esforçada. Só que, irmão, não é? Isso também passa por essa capacidade de influenciar. E normalmente, aqui lógico, esse quadro aqui é para mostrar, para expor essa realidade da maioria de nós. Maioria de nós, né? Até acredito que a maioria não estaria aqui nesse 1 aqui, ó. A maioria estaria aqui no 2, 2,5, né? A maioria, tá? A maioria, que é essa capacidade de influenciar. 2,5, via de regra. Quando tem um 4, a gente fala assim, que líder, que pessoa, sabe aquela pessoa que ela não é só o carisma, não, ela tem assim atributos, ela tem atitudes, comportamentos, é uma soma de coisas, e no decorrer a gente vai falar sobre elas, não hoje, mas nós vamos falar, né, sobre nessa série de mensagens, que aquilo chama a atenção da gente demais. É que no grupo, o cara é um 4, aí você fala, uau, a proposta de Deus para mim e para você, essa aqui, irmão, passa aí, porque eu tentei passar aqui e não passou, né? A proposta é essa aqui, ó. Tá vendo? A dedicação ao sucesso continua, até aumentou 1%, eu não aumentaria esse 1% não, né? Aqui, ó, manteria aqui no 8%, sabe por quê? É comprovado que uma pessoa que ela é um 8, né, na sua dedicação, no seu esforço, né, na sua habilidade, essa pessoa, se ela quiser sair, e é o que a maioria de nós faz, se a gente quer sair desse lugar aqui, desse 8 aqui, mais ou menos, para chegar a um 9,5, né, ela se esforça, ela se acaba, mas há uma prova de que a dificuldade que você vai enfrentar para sair daqui, de onde você está, para chegar nesse 9,5 aqui, irmão, o esforço que você vai ter que fazer é igual ou maior do que você teve para chegar até aqui. É igual ou maior. Exemplo, você pega um grande médico, vou dar um exemplo aqui, só para esclarecer para vocês. O cara é um médico daquele, assim, fera. O cara estudou, o cara se especializou, ele entende tudo daquilo, sabe? Ele é um ótimo especialista. Só que, irmão, na dedicação, né, nesse conhecimento técnico, dessas coisas, ele é um 8,5. Aí, normalmente, o médico faz o quê? Ou pode usar isso para qualquer outra área da vida, tá? Estou usando o médico aqui como exemplo. Ele pega e fala assim, não, eu sou um médico 8,5, eu quero ser um médico nota 10. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas aí digo eu, não o Senhor. Eu acredito que é até impossível. Perfeição só Jesus. Eu vou ser perfeito. Não vai. Irmão, não existe, tá? Mas ele pode melhorar? Lógico, pode melhorar, se dedicar mais. Então, só que o esforço que ele tem que fazer para sair daqui, para chegar nisso aqui, irmão, é descomunal. É descomunal, é uma coisa absurda. É muito difícil. A proposta, irmão, a proposta é essa aqui, ó. Então, você que estava aqui, num nível de liderança, de influência, 1,5, 2, né, que é a grande maioria, 2,5, você vai levantar essa área da sua vida. Se eu conversasse com um médico desse, eu usaria até uma palestra do Dr. Laí Ribeiro. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não tem problema, mas eu pego o princípio. O Dr. Laí Ribeiro, ele fala o seguinte, o melhor médico não é o que sabe mais, mas é o que sabe transmitir melhor para os seus pacientes. Consegue conversar. Ele consegue traduzir de uma forma que o seu paciente ele entenda o que ele está falando. Se você chega no médico, ele fala no mediquês, naquela linguagem e tal, mas ele não consegue se conectar. É uma pessoa que ele não tem empatia, que é o que acontece com muito médico, né, irmão? Não tem empatia. Não sei se tem algum aí, deve ficar chateado. Não, eu estou usando como exemplo a área médica, mas podia pegar qualquer outra área, né? Mas ele não tem empatia, é uma pessoa que ele não consegue se conectar com as pessoas, ele não fala de forma que as pessoas se conectem com ele. Irmão, de verdade, sabe o que acontece? A maioria das pessoas, elas deixam muitas vezes de se consultar,
com um ótimo médico, no sentido de gente assim, com muita dedicação, sucesso, muito bom, e eles vão no outro, que é inferior nessa capacidade, mas que ele consegue te transmitir segurança. Sabe aquela pessoa que chega, ele cumprimenta você, não com aquele rabo de peixe? Por exemplo, então, eu fui num médico uma vez, disse que é muito bom, fui levar um rapaz, internar ele na casa de recuperação, ele era um médico psiquiatra, e eu cheguei para conversar com ele, irmão, disse que é um gênio, cara, mas, né, a hora que eu cheguei assim, ele foi pegar, eu fui cumprimentar ele, sabe qual foi o cumprimento que ele me fez? Vocês já ouviram falar no cumprimento rabo de peixe? Quem já ouviu falar no cumprimento rabo de peixe? Assim, ó, você pega a mão, daí você tem que fazer assim, ó, pegar na ponta dos dedinhos. Eu conversava com o camarada, ele não olhava nos meus olhos. Ele não olhou nos meus olhos, embora ele tinha muito conhecimento técnico, né? Eu fiz algumas perguntas assim, um pouco difíceis para ele, para mim eram difíceis, né? Para ele, no conhecimento dele, não era. Não é? Ele me explicou assim, como eu gosto, é uma área que eu gosto, né? Eu fui, né, ali tateando, mas fui entendendo. Mas uma pessoa normal jamais entenderia o que aquele homem estava falando. Não é? Os termos que ele usava, a forma, ele não comunicava. Não é? Você está conseguindo entender? Se esse cara, ele tivesse a sensibilidade de crescer na sua capacidade de influência, você está vendo o alcance dele como mudou, irmão? Ó, volta para trás, fazendo um favor. Ó, você está vendo aqui a esfera de alcance que está tendo? Ó, na escala aqui, 8,5, né? E uma capacidade de influência 1. Capacidade de influência 1. Olha lá o alcance que ele está tendo aqui, ó, o universo que ele está aqui, ó, alcançando. Só isso aqui. Agora muda para o próximo. Então ele saiu dessa dedicação ao sucesso, né? Volta aqui para o 8,5, porque não precisava, isso aqui não, muito difícil. Tá? 8,5, coloca aqui, ó, aqui a margezinha aqui, 8,5. Mas ele saiu de uma influência 1 e ele subiu para 7,5. Né? 7. Você está vendo o tamanho do alcance que ele está tendo? Quem está percebendo aqui? E deixa eu te perguntar, o que você acha que é melhor, irmão? Qual é a ação que você fala assim, olha, é melhor eu me dedicar mais, né, a se tornar assim o conhecimento técnico e tal, né, nessas questões, me dedicar mais, ou essa pessoa subir a régua dele na sua capacidade de influência? O que você acha? Qual que é a sua visão disso aqui? O que é melhor? Oi? Vocês estão aqui, meu povo? É subir a tampa, irmão. É subir a tampa. É subir, é pegar esse limite meu, seu, e a gente precisa expandir. Quem sabe o Espírito Santo tem nos trazido aqui nessa manhã para dizer assim, expanda, meu filho. Chegou a hora de você expandir. Chegou a hora de você avançar, crescer. E não adianta você ficar, não, eu quebro pedra, pastor. Meu trabalho é quebrar pedra. E agora eu vou criar uma técnica de quebrar pedra, porque agora eu vou sair de um 8 e eu vou chegar num 10. Você pode até tentar, mas olha que perda de tempo. Será que se você entender e passar a se dedicar, a se tornar melhor em competências que têm a ver com influência, a capacidade de influenciar, se comunicar melhor. Eu não sei se vale ainda hoje, mas há 10 anos atrás, quando eu fiz lá o treinamento do Dale Carnegie, uma pessoa que sabia se comunicar, em média, ela ganhava 10 vezes mais do que uma pessoa que não sabe se comunicar. Não sei se isso ainda é válido hoje, o mundo mudou bastante, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Meu filho, Moisés falou, alguém disse que ele é gago, eu não sei se ele é, o texto não dá isso para nós, né? Mas ele fala assim, eu tenho problema de fala, e é bem provável que ele tinha, porque imagina, toda a história dele, você pega uma pessoa gaga, tá, irmão? Isso aí não é o Claudinei que está falando, não, isso são estudos, ela tem alguma trava emocional, tem alguma história, que prendeu ela, e que hoje ela fala, e Moisés tinha uma história, foi colocado dentro do barquinho, imagina o tanto que esse menino chorou dentro do rio, gritou, não é? Abandonado, desprotegido, se sentiu, não é? Rejeitado, e ele teve que lidar com esse negócio aí, e carregava, quem sabe, um trauma que o fez gago, tinha dificuldade de fala, quem sabe, eu não estou dizendo que ele era gago, irmão, mas ele tinha dificuldade de se comunicar, não é? E aí ele fala para Deus, eu não, Jesus, não, Deus, eu não, manda outro aí.
E Deus fala assim, cara, ó, não tem o teu irmão lá? Então vai ser assim, teu irmão vai falar por você, tá bom? Não sei se você já leu, mas o irmão dele não fala nada. Só quem fala é Moisés. Você já percebeu isso no texto? Quem já percebeu isso? Arão não fala nada. Mas Deus tem um jeito de trabalhar na nossa vida, né? Para ele se sentir ali seguro. Deus fala, não, tudo bem, pega o teu irmão Arão lá, e ele vai ser por boca, ele vai ser como um profeta, e você vai ser como um Deus para ele. Depois você lê o capítulo 4. Uau! Mas na hora do vamos ver, quem chegava e falava era Moisés. Era Moisés. Se expandiu, irmão. Levantou a tampa. A lei do limite. Irmão, nós precisamos ser... Jesus salvou a gente, mas Jesus não abestalhou a gente, né, irmãos? Vamos ser inteligentes? Vamos por o caminho melhor. Deus está mostrando para nós o caminho melhor. Olha para mim aqui, ó. Tem um caminho melhor. Às vezes a gente fica indo pelo caminho que não vai. E o Senhor está falando com a gente, ó, amplia aí essa tampa, amplia esse limite. Não é? Todo mundo tem influência, liderança é influência. Alguém já disse, o John Maxwell disse, disseram isso antes dele, né? Liderança é influência, sim, mas aí alguém veio e falou, e aquilo me abençoou muito, liderança é influência intencional. Intencional, a gente tem que ser intencional nas coisas. A gente precisa, e para a gente ser intencional, a gente precisa se preparar, se programar. Sabe, meu irmão, esse é o Claudinei, eu estou apenas usando como exemplo, para de alguma forma, quem sabe te abençoar, te despertar. Irmão, eu não vou para um lugar onde tem uma reunião, onde tenham pessoas, que antes, eu não me prepare mentalmente, eu não me prepare, às vezes até eu já oro, busco o Espírito Santo, peço uma palavra para Deus, porque eu chego nesse ambiente, eu fui convidado para ser mais um no meio da multidão, de verdade. Alguns sabem disso, alguns já experimentaram isso comigo, né? Eu fui convidado só para ir lá. Só para ser lá uma coisa. Mas eu dentro de mim, eu já me preparo. Eu me disponho diante de Deus. E eu falo assim, eu vou influenciar. Eu vou usar a menor oportunidade que tiver. Eu vou influenciar. Nem que for para fazer uma oração. E a oração, irmão, que eu faço, já é uma oração também, que ela é totalmente intencional. Eu digo as coisas que eu queria falar. Porque às vezes você só tem a oportunidade de fazer uma oração. E aí a minha oração é aquela oração para dizer tudo o que eu falaria numa mensagem. Tudo. Eu sou intencional. Intencional. Sabe por quê, irmão? Porque eu quero sair. Eu quero sair desse lugar da mediocridade. O que é mediocridade mesmo? Falei domingo passado? Da média. Essa vidinha mais ou menos. Alguns, infelizmente, estão satisfeitos, se dão por satisfeitos e vão passar pela vida e não tem problema. Agora, entenda. Se você e eu, se nós queremos viver o que Deus, Ele tem para mim e para você, o que Deus preparou para nós, irmãos, nós precisamos mergulhar nisso, nós precisamos aprender, nós precisamos nos desenvolver. Aí entra, irmão, a segunda lei, e eu encerro, a lei da influência. É preciso, irmão, alargar as nossas tendas, é preciso aumentar a nossa esfera de influência, nós precisamos. Sabe, irmão, quando um time está indo mal, quem gosta de futebol aqui? Joia. O que eles fazem? Troca o técnico. Quem sabe você está assim. Outro toma o teu lugar sempre, sabe por quê? Porque a sua liderança está lá embaixo. Porque a sua influência está lá embaixo. John Maxwell conta no livro, Os 21 Irrefutáveis, que eu já até mandei para os líderes, né? O audiobook, para você ter acesso a esse negócio, todo irmão na célula tinha que estar pensando sobre isso, estudando sobre isso, tá? John Maxwell conta uma história assim que, e eu vou fechar com essa história, se o pessoal do louvor puder vir, o horário já venceu, mas o John Maxwell conta a história, que ele teve a oportunidade de conhecer o cara que era o gestor, era o líder da maior empresa no mundo, que trabalhava com os hotéis de primeira linha, hotéis assim, sabe? 5 estrelas e tal, só que estavam em maus lençóis. Esses hotéis estavam assim, indo de mal a pior. E aí o John Maxwell interagiu com esse homem e perguntou para ele, porque esse cara fez uma reengenharia, uma gestão assim, maravilhosa, mudou o cenário, né? Todo mundo respeitava esse cara, e o John Maxwell fez 2 perguntas para ele, mas uma das perguntas que o John Maxwell fez para ele foi o seguinte: o que você faz quando você assume uma operação
uma operação que está em dificuldade. Ele falou assim, 2 coisas nós fazemos. 2 coisas. Primeiro, a gente retreina todo o pessoal. A gente chega e retreina. Ou seja, treina novamente, precisa treinar. Às vezes a gente precisa lembrar de coisas. Por exemplo, aqui na igreja, eu estava numa conferência agora, só com gigantes lá, com os caras, que falaram, meu Deus do céu. E eu já ficava pensando no você. Eu falei, chegar lá, eu preciso falar para o irmão, né? Preciso retreinar esse pessoal. Eu preciso retreinar essa igreja. Esses irmãos precisam, né, voltar para algumas coisas. Irmão, nós sempre fomos a igreja mais acolhedora dessa cidade. Nunca teve uma igreja que acolhesse as pessoas como nós acolhemos. Mas aí a igreja vai crescendo, vai diluindo. Aí daí a pouco os irmãos passam pelo outro. Não chega, não dá um abraço, não olha no olho, não cumprimenta, não dá um sorriso. Você acha que eu não vejo isso aí, irmão? Eu me esforço, eu tento dar o exemplo para você, mas só o exemplo não basta, precisa retreinar. Preciso retreinar você. Tem uns aqui que eu tenho que dar uma carta de demissão e falar assim, vai em outra igreja, pelo amor de Deus, você é muito chato, você é muito feio, você tem uma cara feia, você não cumprimenta ninguém, você entra aqui com a cara feia, você sai com a cara feia, essa igreja não é para você não, porque a nossa igreja, irmão, tem uma marca. Nós somos um povo acolhedor. Tem que acolher. Tem gente que chega aqui desesperada da vida, tem gente que chega aqui pensando, como muitos entraram aqui, em tirar a própria vida. E aí, o bendito passa do lado e não dá um sorriso, não dá um abraço, diz que bom que você está aqui. Meu irmão, essa igreja não é para você não. Essa igreja não é para você. John Marcos falou assim, a gente retreina todo o pessoal. Vou retreinar todos vocês de novo. Vou ensinar vocês a sorrir para as pessoas, né? A dizer que bom que você está aqui, que bom que você veio, é uma alegria, como é seu nome? E aí a pessoa está falando, eu tô conversando com as pessoas, irmão, e aí a pessoa falou o nome dela para mim uma vez, e eu, né, lutando com a minha mente, essa mente abençoada aqui, em nome de Jesus, e eu estou lá dizendo Daniela, porque eu não quero esquecer o nome, eu não quero esquecer. Né? Daí eu falo para a pessoa, fulano de tal, Daniela, que bom que você está aqui, uau. Aí a pessoa dá um sorriso e fala assim, poxa, ele lembrou do meu nome. Não sabe a dificuldade que foi, né, Claudinha? Não sabe a luta que foi para eu guardar o nome, não é? Mas vou retreinar você, preciso retreinar essa igreja aqui. E quem não quiser, perna para quem te quer, meu irmão, procura outra igreja. Tem um monte de igreja boa aí, igreja de clientes. Igreja que você vai lá só para se servir, pegar o que você quer e tá bom. Não é essa igreja aqui. Aqui, nossa declaração de visão é, somos uma igreja em célula, que ama Deus apaixonadamente, mas que a gente se importa com as pessoas. A gente se importa com as pessoas. Toda pessoa, a gente se importa com elas e a gente demonstra isso. Não adianta dizer que se importa e não demonstrar. Não adianta, a gente se importa, não é? Segunda coisa que John Maxwell ouviu daquele homem. Toda empresa, toda rede hoteleira que ele chegava, que eles iam lá fazer esse trabalho, retreinava o pessoal e demitia o líder. Demitia o chefe da operação. Toda. Aí o Maxwell, a segunda pergunta, o Maxwell olhou e falou assim, mas vocês não dão nem oportunidade para ele saber de repente qual que é o problema, o que está acontecendo? Ele falou para o John Maxwell, como líder, se ele soubesse o que tinha que ser feito, ele já tinha feito. Como líder, se ele tivesse noção, ele já teria feito o que precisava ser feito. Então esse líder, ele é removido. Remove o líder. Vem um novo líder, uma nova cultura, uma nova mentalidade. E aí a coisa avança. Fica de pé nessa manhã. Meu irmão, eu disse tudo isso, até atrasei, para dizer, irmão, eu quero que você melhore. Eu prometo para você, eu vou melhorar. Eu vou melhorar, irmão. Vocês vão ver. Eu vou melhorar. Eu vou crescer. Eu vou. Mas eu estou aqui fazendo um apelo. Porque eu não quero crescer sozinho, eu não quero ir adiante sozinho, eu não quero melhorar sozinho, eu quero que você melhore também. Eu quero que você cresça também. Eu quero que você vá adiante. Vamos levantar essa tampa, irmão. Vamos arrancar essa tampa. Vamos pegar esses limites, vamos implodir eles. Lógico, naquilo que depender de mim e de você. Aí entra o que eu falei, a soberania de Deus. Mas quem sabe, irmão, você vai ter uma experiência poderosa com Deus. Deus vai falar com você. Deus vai falar para você assim, filho, eu te criei para mais. Filho, eu te criei para que você vá muito além, que você viva coisas maiores, coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente humana não recebeu, não entendeu, não subiu nessa mente. Mas eu preparei para quem me ama. Você ama o Senhor, irmão? Então Deus vai fazer, Deus vai alargar. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo mover sobre tua vida aí agora. Deixa o Espírito Santo quebrantar o teu coração. E nós vamos orar, encerrando esse tempo, esse culto. Mas você vai sair daqui incendiado, apaixonado, aleluia. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Na sua influência, querem liderar melhor. Eu fico poupando vocês da palavra liderança, liderar, porque tem gente que fala, não, eu não sou líder. Meu irmão, todo mundo lidera alguma coisa. Você tem família, você tem, em algum nível você exerce influência. Agora, Deus quer que a gente vá além. Faça isso com inteligência, faça isso com intencionalidade. Você deseja crescer, meu irmão? Você deseja aumentar a tua esfera de influência, o seu alcance, fazer a diferença, ser um canal de Deus, um instrumento, influenciar pessoas, tocar vidas, transformar histórias. Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer isso em mim e você, por mim e por você, e através de mim e de você. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero orar, Senhor, para que nós sejamos despertados, alguns despertados, outros já foram despertados, mas estavam como que travados, estavam como que presos, mas hoje aqui o Senhor está liberando uma poderosa presença, assim como foi com Moisés. Moisés, 40 anos antes, ele havia entendido que o Senhor libertaria o povo através da vida dele, mas tudo deu errado, e ele ficou preso, ele ficou atado, ele ficou paralisado. Mas quando ele teve esse encontro, tudo mudou. Jesus, eu oro, pessoas que já receberam uma palavra do Senhor, Deus está falando no meu coração aqui. Irmão, eu quero até orar com você. Se eu fosse o seu, sair do teu lugar, vir aqui para frente. Sabe por quê? Porque Deus já falou com você. Deus escolheu você. Deus disse que ia usar a tua vida poderosamente, mas algo travou você, algo prendeu você. Mas sabe, o Espírito de Deus está aqui. Assim como Ele apareceu lá no deserto, Ele apareceu para Moisés, para destravar Moisés, para viver o destino, para viver o propósito. Ele está aqui, e Ele quer fazer isso na vida de muita gente. Ele quer destravar você, meu irmão, para você cumprir o propósito de Deus, assim como foi com Moisés. Você vai crescer, meu filho, você vai evoluir, meu filho, você vai aprender. Lógico que é na jornada, é no processo. Moisés teve que aprender no caminho, no processo. Ele teve que aprender a liderar melhor, a delegar. Ele estava fazendo tudo sozinho. De repente o sogro chegou e deu um conselho para ele, falou: Moisés, você vai se arrebentar, Moisés, coloca pessoas para te ajudar. E ele fez, e a liderança dele só cresceu, a liderança dele só evoluiu, ao ponto de até hoje, até os dias atuais, depois de milhares de anos, ele ser visto como um modelo
um modelo de liderança. Senhor, levanta aqui, Pai, homens e mulheres, levanta aqui, Senhor, um povo, uma igreja, Senhor, que não tem tampa não, pelo amor de Deus, por favor, Senhor, tira esses limites de nós, arranca esses limites. Eu não sei o que foi que colocou, Deus, um limite na vida do meu irmão, eu não sei quais foram os traumas, os medos, as decepções, as frustrações, mas eu oro para que o Senhor remova de sobre as nossas vidas. Aumenta a nossa influência, aumenta a nossa influência, aumenta o nosso nível de influência, Jesus. Aumenta o nível de influência de cada um dos meus irmãos. Por favor, Espírito Santo, aumenta o nosso nível de influência. Dá-nos, ó Deus, uma influência intencional, gente intencional. Oh, aleluia. A sarça ardia, mas não se consumia. Deus quer dar uma revelação poderosa para você aqui nessa manhã, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Eu oro pela tua igreja. Eu oro por essa igreja, Senhor, para que nós possamos provar e viver, ó Deus. Ah, Deus, esse destino que o Senhor tem para nós, esse propósito que o Senhor tem para nós, é o Senhor que tem. Oh Deus, isso não é coisa da cabeça de homens, não foi o Claudinei que inventou esse negócio, não. Isso vem do Senhor para nós, vem do Senhor para a tua igreja. O Senhor está nos chamando para novos níveis, novas fronteiras, meu irmão. Chegou a hora de você cruzar outras fronteiras. Deus tem mais, Deus vai fazer muito mais. Não limite o poder dele, não limite a grandeza dele, não limite o agir dele. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os meus irmãos sejam destravados, assim como o Senhor nesse tempo tem me destravado, Deus. O Senhor tem tocado áreas profundas da minha vida, tristezas, decepções. O Senhor tem tocado com a tua presença, me restaurando, me curando e me mostrando, oh Deus, que o melhor está por vir ainda, o melhor do Senhor vai acontecer. Não vivam do passado, o Senhor diz. Não vivam do que passou. Eu estou fazendo algo novo, Ele disse. Eu estou fazendo algo novo, eu tenho algo novo para fazer. Eu estou fazendo algo novo na vida de vocês. Eu estou fazendo algo novo na tua família. Eu estou fazendo algo novo na tua casa. Eu estou fazendo algo novo na tua vida profissional. Eu estou fazendo algo novo. Louvado seja Deus. Ele vai abrir caminhos no ermo, rios no meio do deserto, para a glória do nome dEle. A pergunta que Ele fez através do profeta, Ele faz para mim e para você. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo algo novo? Ele disse. Você está percebendo algo novo da parte dEle? Quem aqui está percebendo algo novo da parte do Senhor para a sua vida? Um tempo novo, algo diferente do Espírito de Deus. Você está percebendo? Então fala: Jesus, obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesmo acredito. Obrigado por insistir comigo, não desistir de mim jamais. E o Senhor está dizendo para mim que foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me chamou, que me justificou, foi o Senhor que começou essa linda e maravilhosa obra na minha vida. E o Senhor está dizendo para mim que o Senhor vai completar essa obra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim todo o teu querer, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte nesse lugar. Bata palmas glorificando bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda dizendo aleluia. Acesse aí, querido, uma alegria do Espírito Santo. Deus está fazendo, Deus está tocando você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mesmo, faz assim com a sua mão, você aí no seu lugar faz assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração que vem e o poder, que vem do doce, do maravilhoso Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, neste lugar, nessa manhã. Você que crê, recebe, diz. Dá um abraço nessa pessoa, abençoa ela aí, em nome de Jesus.